Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Dando continuidade à nossa análise sobre a vida intelectual, nós verificamos que vida intelectual é nada mais do que aquele caminho que nós temos em prol de formar um estudo, formar um aprimoramento, desenvolvimento pessoal, para depois então produzir uma obra intelectual. Então você terá parte da sua vida, parte do seu tempo dedicado aos estudos e depois, evidentemente, você irá produzir uma obra que irá contribuir dentro daquele segmento. Isso é, em grande parte, o trabalho intelectual, a vida intelectual segue buscando esse propósito, né? E não precisa necessariamente ser alguém que vive só em função disso, você pode ter o seu trabalho, né? Pode se dedicar a fazer aquilo que você busca para sobreviver, e você tem que buscar justamente um aprofundamento. O aprofundamento é importante. Você não vai ler um resumo de Aristóteles, você vai ler a própria obra do Aristóteles, entrar dentro daquela conversa com ele, aprender com os ensinamentos e se desenvolver. Então a ideia da vida intelectual é pelo menos nivelar ou se aproximar um pouco do entendimento daquele grande escritor, daquela grande obra que você está lendo, e a partir disso, né, desse nivelamento, estando no mesmo nível ou pelo menos próximo dele, você consegue estabelecer um diálogo e através disso você irá produzir uma obra que tenha uma boa qualidade. Isso é um pouco do resumo e justamente buscando, como eu mencionei, a questão do aprofundamento. E dando continuidade aqui no parágrafo ainda do capítulo 1º do livro A Vida Intelectual dos Sertilanges, né? Tudo isso é dentro do conceito de vida intelectual dos Sertilanges. É importante sempre dizer que existem vários conceitos, né, para a vida intelectual, mas o que eu adoto, que eu acho que é muito interessante, é esse conceito dado por Sertilanges, justamente dessa questão da vocação, né? Aquela pessoa que busca a vida intelectual e que tem essa vocação. E aí ele continua dizendo, né, que requer essa vida intelectual muita penetração, continuidade, método, e ainda coloca: quem se aventura a um caminho que não pode trilhar com pé firme, conte de antemão com decepções. Ou seja, você tem que ter certeza que você quer uma vida intelectual. Então você tem que justamente procurar entender se você realmente quer isso. Há quem tenha vocação para outras coisas, né? Tem gente que tem vocação para os esportes, tem gente que tem vocação para a área da saúde, por exemplo, se tornar médico, se tornar dentro daquela área alguém que vai buscar salvar as vidas. São vidas muito interessantes, cada uma buscando o seu próprio caminho. Então a vida intelectual ela é uma vocação necessariamente. Não quer dizer necessariamente que todo mundo tenha que ter uma vida intelectual, né? Porque senão o mundo seria muito, muito chato, né? Todo mundo com a mesma vocação. Quer dizer necessariamente que existem certas pessoas que querem dar essa contribuição no âmbito intelectual, muito embora grande parte das pessoas também queiram se desenvolver intelectualmente, etc., né? É algo meio que natural do ser humano querer se desenvolver mentalmente, mas a vida intelectual é um pouco acima disso. É o ideal de contribuir, é fazer com que você tenha uma obra que justamente essas outras pessoas que querem se desenvolver terão acesso também para que possa justamente atingir os seus objetivos dentro desse desenvolvimento. Então, assim, a vida intelectual ela é um pouco diferente do que os outros caminhos que você pode escolher na sua vida, enfim. E por isso ele coloca que se você não tenha uma retidão, né, ou seja, se você não está com o pé firme, se você não está bem resolvido quanto a isso, conte com decepções, porque provavelmente você vai ter várias decepções nessa vida. E ele coloca: o trabalho pesa sobre todos, e após a primeira formação, sempre custosa, seria loucura deixar descambar o espírito na primeira indigência. Uma coisa é a conservação pacífica do que se adquiriu, e outra coisa é retomar pela base uma instrução puramente provisória e que se considera simples ponto de partida. Então, o que ele está dizendo aqui que é complexo se você tem uma vocação intelectual, se você vai para um caminho, depois você abandona esse caminho e segue para outros rumos, depois volta de novo para começar tudo do zero novamente, né? Isso pode trazer um certo prejuízo para a sua vida também. Da mesma forma, quanto à formação de base, né? Nós temos a formação na escola até o ensino médio, e na vida intelectual você meio que tem que começar do zero, mesmo depois de já ter estudado muita coisa
ao longo da sua vida, né? Mais de 14 anos, quase 15 anos da sua vida vai ser ali dedicado a fazer estudos, né, na escola, né, na educação básica, e depois na vida intelectual você vai ter que lidar com a base mesmo, né? Terá que se aprofundar naquilo que é mais elementar, por assim dizer. Então, por isso, nem todo mundo tem essa paciência de ir lá na base mesmo e fazer esses estudos, né? E é muito fácil você conservar o conhecimento que você já teve, né? Você memorizar aquilo que já foi produzido. A ideia da vida intelectual é que você traga algo novo, mas que você tenha pelo menos a formação anterior. Então é bem interessante dizer isso, né? E aí ele coloca também aqui, dizendo: este último estado de espírito é o de um chamado. Implica em uma resolução grave, porque a vida de estudo, sendo austera, impõe duros encargos. Paga e abundantemente, mas exige uma entrada de capital, de que poucos são capazes. Os atletas da inteligência, como os atletas do desporto, têm de prever privações, longos treinos e tenacidade, por vezes sobre-humana. Precisam de se dar de alma e coração à conquista da verdade, visto que a verdade só presta serviços a quem a serve. Então, muito interessante. Se você entra dentro da vida intelectual, se você entende que isso realmente é o seu propósito, você tem que ter consciência de que haverá privações. Então imagina a comparação que ele coloca, né, com aqueles que se dedicam à vida de esportes, né? Essa pessoa ela tem que fazer sua dieta, por exemplo, ela não pode comer qualquer coisa. Então há privações. Da mesma forma, na vida intelectual há privações. Você não pode sair lendo tudo, por exemplo, né? Você tem que ser seletivo, tem que saber escolher aquilo que você pretende ler para atingir seus objetivos. Também dentro do âmbito pessoal, né? Aquela pessoa que está dedicada aos esportes, nem sempre ela está em festas, em baladas, em ciclos de amizades de forma constante. Ela também tem ali a sua dedicação, seus horários a cumprir. Da mesma forma, a vida intelectual, você tem que se dedicar, tem que escolher com um propósito claro e evidente e direto de que é aquilo que você quer, e logicamente você irá ter privações de tempo com a pessoas que você gosta, pessoas que você ama, que você vai ter que saber lidar com essa questão do tempo, né? Então nem sempre a vida intelectual ela é uma vida fácil, né, por assim dizer, porque não é só chegar e sentar lá e estudar 2 horas algum livro de filosofia, algum livro de ciência ou literatura, etc., ou teologia, né, ou outros temas. Não é só apenas estudar, se tornar um erudito. É simplesmente ter a visão de que aquele estudo é um estudo sério, você está comprometido a se desenvolver pessoalmente e, evidentemente, contribuir. Eu sempre falo, né, que você tem que ter o objetivo de contribuir com alguma obra necessariamente, porque a vida intelectual, como o próprio Sextilante, nas primeiras palavras, né, a vida intelectual é aquela pessoa que se dedica, né, ao trabalho intelectual, faz o trabalho intelectual a sua vida. Então você tem que produzir essa obra como alguém que quer contribuir para a história da humanidade dentro do diálogo dos grandes daquele tema que você está proposto a seguir e a estudar. Então há privações necessariamente na vida intelectual, até mesmo privações em torno de amizades, né, porque quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente se dedica à vida de estudos, o mundo meio que vai mudando, né, conforme o tempo. Sua maturidade intelectual vai se aflorando, você vai se desenvolvendo. E não estou dizendo necessariamente que você tem que desfazer suas amizades, né, que você tem que procurar outras pessoas que sejam intelectuais, que estão em meio aos livros. Necessariamente as coisas vão se mudando ao longo do tempo. Você vai percebendo novas coisas e com isso, lógico que você vai perder também algumas coisas, né? Porque a ideia é um caminho, e nesse caminho necessariamente quer dizer que você irá seguir esse caminho e não irá seguir outros, né? Então é uma escolha necessariamente, e na vida é assim, nós não podemos ter tudo, né? Afinal, toda vez que nós fazemos alguma coisa, nós estamos justamente escolhendo alguma coisa. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo agora, você poderia muito bem estar assistindo outra coisa, né? Está assistindo sei lá, um seriado, assistindo um filme, você poderia estar conversando com seus familiares, mas você está assistindo esse vídeo para tentar entender um pouco mais sobre a vida intelectual. E só isso aí já é um resoluto, né? Uma ideia que você está buscando a vida intelectual.
necessariamente você quer se aprofundar, você quer se desenvolver pessoalmente e você está procurando alguma coisa que irá te ajudar ou te auxiliar dentro dessa vida intelectual. E não digo que eu sou necessariamente um grande intelectual para dizer essas coisas, mas a gente vai aprendendo com o Sertilanges, que foi realmente alguém importante, que teve a sua contribuição dentro das obras, sobretudo na contribuição do tomismo, né, que ele era um grande estudioso de Santo Tomás de Aquino e, sabiamente, né, ele deixou ali aquele momento próprio, específico, para escrever uma obra para aqueles que estão iniciando dentro da vida de estudos, para aqueles que querem se desenvolver e fazer essa contribuição também. Então, dentro de tudo que eu já mencionei aqui, é uma resolução grave, como ele diz, na vida de estudo ela impõe duros encargos. Necessariamente esses encargos podem ser tanto na vida pessoal, quanto na sua vida de administrar seu tempo, de se organizar na sua vida interna, que vai mudando ao longo do tempo, né? Então, você tem que saber prever essas privações, né? Prever aquilo que você irá verificar que você não poderá fazer. Então é meio que uma jornada, como ele coloca aqui, os atletas da inteligência. Então a ideia da vida intelectual é ter essa noção de que você está fazendo uma jornada que no futuro irá compensar de certa forma com alguma grande obra, mas que você tem que necessariamente ter aí esses estudos, ter essa contribuição para a história da humanidade através da sua obra, mas com consistência. Através do seu estudo você irá se tornar alguém mais desenvolvido, alguém que tenha maior capacidade intelectual de escrever, de argumentar, enfim. Tudo isso tendo em vista a sua vocação, verificando que é isso que realmente você quer, que você tenha essa firme resolução de realizar isso, né? Então, é basicamente esse ponto, né, que é importante dizer, né? Às vezes você tem que fazer algo que te priva de coisas boas na vida em prol de algo que vai ser maior ainda, né? E ele, por isso que ele coloca, precisam de se dar de alma e coração à conquista da verdade. Então, quem tem a vida intelectual busca a verdade necessariamente. E aí ele coloca a frase belíssima, né? A verdade só presta serviços a quem a serve. Ou seja, você tem que estar realmente dedicado à verdade e assim, dedicado à verdade nessa busca nos estudos, estando envolto a ela, você irá poder colher os frutos, né? E quão belos e quão poderosos são esses frutos da vida intelectual que duram por gerações, né? Nós podemos verificar que os grandes nomes da vida intelectual, por mais que tenha passado séculos, eles ainda permanecem, eles ainda são estudados, eles ainda são analisados até hoje e estão escritos, né, dentro daqueles grandes que contribuíram para a história da humanidade. E é justamente esse o papel da vida intelectual, fazer com que seu nome esteja lá, dentre daqueles que contribuíram com grandiosidade na vida intelectual, na vida de todos que estão aqui. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda e deixe os comentários aí se você que está buscando essa vida intelectual, você está seguindo isso, quais as privações que você teve e já quais os momentos que foram dramáticos na sua vida em prol disso, né, dessa busca de se desenvolver nos estudos para produzir um trabalho intelectual. E é isso, muito obrigado pela atenção, até o nosso próximo vídeo.